Então, pessoal, boa noite. Mais uma aula nossa aqui de sistemas de vibração de sistemas mecânicos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre sistemas de 2 graus de liberdade. Só que antes a gente estava vendo sistemas de 2 graus de liberdade com vibração livre, então nossa força era zero. Agora a gente vai para uma força que existe, né? Uma força diferente de zero, uma força harmônica, no caso, que a gente vai estudar. Então, bora lá começar isso aí. Última matéria antes da nossa segunda prova. Oh, nem é tão feia essa aqui. Vamos lá. Então, como que a gente escreve um modelo com 2 graus de liberdade? Isso aqui é só aquela matriz que vocês já viram lá naqueles outros tópicos que a gente já viu, né? Do que é 2 graus de liberdade. Então, isso aqui não é surpresa para ninguém. Essa matriz de massa vezes aceleração, matriz de amortecimento vezes velocidade, matriz de rigidez vezes a posição. Isso, antes, a gente estava fazendo que era igual a zero, porque era vibração livre. Só que agora, a gente está fazendo igual a uma certa força. Então, vai ter uma força agindo na massa 1 e uma força agindo na massa 2. Então, quando a gente tinha aquelas outras equações lá, lembram que elas eram diagonais? A gente tinha massa aqui, o resto era zero. É um caso particular dessa aqui. É como se a minha massa 1, 2 fosse zero e a massa 1 seria a massa 1 e a massa 2, 2 fosse a massa 1. Aí você ia cair diretamente naquela equação que a gente já tinha visto, que é o caso mais simples dela diagonal. Vocês lembram quando ela é diagonal? A gente tem não acoplamento, ou a gente tem aquele fenômeno do acoplamento das variáveis, o acoplamento dinâmico e o acoplamento estático. O que acontece aqui? Então, quais eram aquelas equações? Essa aqui, ó. Então, se o M12 for zero, a gente cai diretamente nisso aqui. E agora, o que a gente vai supor é que a nossa força de excitação vai ser diferente de zero e vai ser do tipo harmônica. E não sei se vocês lembram, quando a gente estava estudando forças harmônicas, eu falei para vocês, uma força harmônica tem um formato de amplitude cosseno de ômega t mais π. Isso era um formato tradicional da excitação harmônica. E ele tinha outro formato no formato complexo. Então a gente tem aqui, ó, uma amplitude vezes a exponencial do i, que é um número complexo ômega t. É a mesma forma, a gente pode transformar isso aqui também naquela f cosseno. Então, é a mesma coisa, só estou escrevendo de jeito diferente. E o que é esse J? J é 1, 2, ou seja, você vai variando. Você vai ter a força 1, aqui, ó, F1, vai ser esse F1 vezes isso aqui, e também você vai ter o F2. Então, você vai ter o F1 e o F2, por isso que tem esse J, esse subíndice aqui. Beleza. A frequência de excitação, a nossa resposta, a gente vai assumir que é da mesma forma da nossa força, né? Então, se a nossa força tem essa forma aqui, ó, com esse F, a nossa resposta vai ter também um formato harmônico, da mesma forma. Então, a gente tem a resposta da excitação, que é esse, ômega aqui, e quer dizer, a frequência da resposta, no caso esse ômega, e a frequência da excitação, no caso é esse. Então, lembre, o F é excitação. O X é a resposta. Então, o que a gente faz? Pega essas equações aqui da solução e da força, insere aqui. Inserimos essas equações aqui. Então, a gente vai sobrar com esses termos. Esses termos aqui, a gente vai definir, então, o que é impedância mecânica. É uma matriz que é importante para a gente. E essa impedância mecânica, eu defino ela como um quociente complexo de uma força que é alternada. Então, força alternada pode ser uma força harmônica, dividida pela velocidade linear alternada resultante. Então, eu estou pegando a força dividido pela velocidade.
quando eu faço essa divisão, eu tenho o meu fenômeno de impedância mecânica. Isso é interessante para a gente, que serve para a gente calcular algumas coisas para a gente. Beleza. A componente real que sobra disso aqui, ó, você vê que a gente tem uma componente complexa, olha aqui, ó, componente complexa e real. A real, a gente chama isso de resistência mecânica, e a imaginária, a gente chama de reatância mecânica. Então, resistência real, reatância a imaginária. Posso perguntar isso na prova. Então, se a gente vai definir a impedância como isso aqui. Não fiquem desesperados, porque é simples. No final das contas, a fórmula é muito simples, que é isso aqui que a gente vai utilizar. Não precisa ficar desesperado. Vamos lá. Então, a impedância ZRS, por que RS? São os subíndices aqui, ó. Então, o seu R vai ser 1, e o seu S aqui pode ser de 1 a 2, e o seu R também de 1 a 2. Então, você pode ter o Z11, o Z12, o Z21 e o Z22. Só isso que está significando isso aqui, ó. Então, a massa, a mesma coisa. Quando você tiver o Z11, você vai colocar a massa 1. E aqui por diante, a mesma coisa. Beleza. Então, a gente pode escrever essa equação aqui. Vamos lá. Escrever essa equação aqui nossa, agora como sendo a matriz de impedância, que vai ser isso aqui, ó. Exatamente isso aqui calculado para todos os termos. Então, a gente tem o termo 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. A gente vai fazer, então, essa matriz de impedância vezes x é igual à força. Então, a gente vai ficar exatamente dessa forma. Eu chamo todos esses cálculos aqui que eu fiz de matriz de impedância. O x, então, é o x da equação. Então, é esse x1 aqui e o x2. E a força é a força na massa 1 e na massa 2. Beleza. Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso da seguinte forma. Eu faço a inversa da minha matriz para isolar o nosso x, que é a resposta. Fazendo essa inversa, a gente vai ter esses cálculos aqui, que no final das contas vai ficar isso aqui, ó. Isso é o que a gente vai utilizar. Olha, essa é a nossa resposta do problema. Então, Z22 vezes F1 menos Z12 vezes F2 e assim por diante. Então, se você não tiver a força 2 aqui, isso aqui tudo já zera, e assim por diante. Então, não fica complicado da gente fazer isso aqui, ó, porque todos os Z's a gente calculou com essa fórmula. E esses valores aqui a gente tem. A gente tem ômega, a gente tem M, tem o C, tem o K, tudo isso a gente tem, né? Então, é só substituir aqui que você vai calcular as nossas soluções para a fase permanente. Então, a gente pega isso e insere lá na nossa equação os x que a gente achou e pronto, essa é a nossa solução. Vai ter a solução para 1 e a solução para 2. Então, essa é uma matéria que não é tão complicada. Agora vamos ver isso na prática. Como é que isso funciona? Eu quero saber qual que é a resposta em regime permanente desse sistema e qual que é a representação gráfica da resposta em frequência disso aqui. Então vamos ver. É um sistema 2 graus de liberdade, tem o x1 e o x2t, tem 3 resistências aqui, ó, exatamente igual aquele primeiro exercício que a gente fez. Então nossas equações daquele primeiro exercício valem aqui, e só que tem uma diferença. Ao invés de ser força igual a zero, aqui na massa 1, a minha massa 1 está sujeita a uma força 1 de F cosseno de ômega t. Mas, Vinícius, você me mostrou aqui que a nossa força tinha o formato complexo e era harmônica. Aqui, ó, a força aqui. Mas só que eu falei para vocês também que ela é equivalente àquele formato do cosseno. Então, ao invés da gente utilizar isso aqui, a gente vai utilizar o formato do cosseno. Vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com cosseno. Então, a gente vai assumir a resposta como se fosse cosseno e assim por diante. Então, vamos lá.
Primeira coisa, lá, do primeiro exercício que a gente fez as reações. Então, a gente fez o somatório de forças que estava acontecendo na massa 1 e o somatório de forças que estava acontecendo na massa 2. Então, a gente chegou nessas duas equações nossas aqui, ó. Nossas equações do movimento. Então, a partir das leis de Newton, a gente achou isso aqui. Então, vamos notar aqui, ó. Se a gente tem uma matriz de x1, duas linhas, e x2, duas linhas. Então, a gente vai ter que separar os termos. O que é que está multiplicando o x1 aqui? É o m. Então, o m vem aqui para o primeiro termo. Depois, a gente tem mais algum termo aqui com x1 ou x2, duas linhas? Não tem. Então, por isso é zero. Na equação de baixo, a gente tem que o m está multiplicando o x duas linhas, 2. Então, ele não vai estar no primeiro termo, vai estar no segundo termo. Por quê? É linha vezes coluna. Seria o 0 vezes o x1, mais o m vezes esse x2 aqui, ó. Então, essa matriz é exatamente essa equação, só que escrita na formato de matriz. Olha aqui, ó, 2k, está aqui x1, 2k está aqui. Menos kx2, menos k está aqui. Aqui embaixo, ó, menos kx1, menos kx1. E aqui, mais 2kx2, 2kx2. E o que é diferente? Essa era a nossa equação lá do primeiro exercício, ó. A única diferença é que eu tenho uma força aqui, ó. A minha força não é 0 em 1. A minha força está escrita aqui, ó, para você. Então, a única coisa que você substitui é que essa força não é mais 0. Então, você montou a sua matriz aqui. Beleza. A matriz de movimento, então, é essa aqui, ó. Aquela forma mais tradicional. Lá que a gente viu lá, a forma geral. É essa aqui. Forma geral. E a gente já achou a nossa. Olha a nossa. O que a gente tem de diferente? A gente não tem amortecimento. E esses termos aqui são zero. Então, a única coisa que eu vou escrever é o que cada variável dessa significa. Então, o M1, que era aquele termo aqui, e o M22, são igual a M. E esses dois termos aqui, ó, M12 e M21, que são exatamente iguais, por isso que a gente escreve igual aqui, ó, M12 e aqui M12, porque você poderia escrever 21, mas ele ia ser igual, são zero. Então, se eles são zero, a gente volta exatamente nisso aqui. E com os outros termos a mesma coisa. Olha, a gente não tem nenhum amortecimento aqui, ó, nenhum amortecimento. Por isso, essa matriz aqui toda é zero. Tenho aqui os K's, ó, o K1, o que é? E o K22, que essa diagonal aqui, é 2K. O que é o K12? É menos K. Se a gente voltar aqui atrás, está aqui, ó, 2K, 2K e menos K. E nossa força 1, que é essa força aqui, é nosso F10 cosseno de ômega t. E o F2 é zero, porque você não tem nenhuma força aqui na massa 2. Agora, vamos utilizar, então, calcular nossa impedância. Nossa resposta que a gente assume é do tipo harmônico também. Então, se a minha excitação é F cosseno, a minha resposta também vai ser exatamente igual, só que vai ser o x cosseno de ômega t. Então, a gente tem a resposta 1 e a resposta 2 aqui. Calculando a impedância, é aquela fórmula. Olha aqui a fórmula que a gente tinha. E o que a gente tem? Que a massa 1 e a massa 2 é m. E todos aqueles outros termos que a gente já tinha. Então, como que a gente faz isso? Então, você vem aqui, vai calcular o termo Z11. Z11. Então, a gente vai usar ômega quadrado vezes M11. O que é M11? Está aqui, ó, é M. Então, você vai ficar menos ômega quadrado vezes M. Então, está aqui, ó, o seu termo. E depois, a gente tem ômega vezes amortecimento. A gente tem amortecimento? Não tem. Então, isso aqui fica zero. E, por fim, eu tenho K11. O que é o K11? É 2K. Então, mais 2K. Olha aqui o mais 2K. Então, por isso que a gente tem o Z11 e o 22, já que
eles são iguais, eles vão ser iguais aqui na impedância também. Então, vai dar exatamente esse valor aqui, ó. E lá no Z12, que é igual, né, para os dois, vamos fazer então. O que é M12? M12 é zero. Então, isso aqui tudo vira zero. O que é I ômega C? O C é zero, então isso aqui também é zero. Ainda a gente não tem nada. E o que é K12? K12, então vamos procurar, é menos K. Então, a única coisa que sobrou aqui, para o seu Z12, foi o menos K. Então, o seu menos K está aqui. Calculamos os Zs. Então, não foi tão complicado. O que a gente fez aqui foi até simples. Então, essa parte da disciplina aqui, essa em específico, não é complicada. Eu acho que é a mais simples de todas. Vamos lá. Então, vou substituir aqueles meus valores lá, aqui, nas minhas soluções, e acabo o exercício. Então, como que é? O Z22, tá aqui o Z22. Se a gente ver aqui, ó, o que é o Z22? Menos M ômega quadrado mais 2K. Então, só substituir aqui, ó. Está substituído, vezes a força 0. Então, vezes a força 0 está aqui. Por que isso aqui não existe? Porque F20 é zero. Então, você tira toda essa parte da equação. Aqui embaixo, você vai multiplicar o Z11 pelo Z22. Então, vamos ver lá. O que é Z11? O que é Z22? Z1 é isso, e o Z22 também é isso. Então, você vai ter isso aqui ao quadrado, já que as duas são iguais. Então, olha aqui, ó, é aquilo ao quadrado. Por fim, menos Z12 ao quadrado. Então, vamos lá. O que é Z12? Menos K. Isso aqui ao quadrado dá K, que é o menos K quadrado. Lembra que a gente tinha um menos aqui, ó, por isso que ficou esse menos. Ó. O menos é da equação. Só que o menos K ao quadrado vira K. Então, se a gente rearranjar isso aqui, ó, a gente fica com esses termos. Então, essa aqui é a sua resposta 1. E fazendo exatamente a mesma coisa para a resposta 2, a gente fica aqui com essa fórmula. Então, eu tenho a resposta 1 e tenho a resposta 2. Se eu te desse valores no seu exercício, você vinha aqui e calculava. Qual que são as frequências aqui? Vocês lembram que era a raiz de K sobre N, a primeira? E raiz de 3K sobre, se não me engano, 2. Acho que raiz de 3K sobre 2. E, então, você fazia isso e calculava aqui também. Isso se eu te desse valores, né, no exercício. Então, esse aqui, basicamente, acabou. Achei a resposta do meu exercício. É essa aqui. Agora, se eu quisesse fazer o gráfico disso na frequência, então eu tenho que passar tudo para a frequência. O que acontece? O que eu vou ter que fazer é utilizar. O que é a frequência? A definição de frequência é 1, raiz de K sobre N. Então, frequência 1 ao quadrado é K sobre N. E o que é a frequência 2? Era o que eu tinha falado errado, né? É 3K sobre N, né? Então, ao quadrado 3K sobre N. O que eu faço? Eu vejo aqui, ó, por isso que eu arrumei aqui em 3K e em fatores aqui que fiquem mais fáceis da gente substituir. Por quê? Eu coloco aqui, eu substituo nos meus ômegas esses valores. Quando eu substituo esses valores aqui, então eu vou ter, rearranjando a minha equação dessa forma. Isso aqui é quando, se você quisesse trabalhar com um artigo científico, trabalhar com TCC, então o que você ia ter que fazer? Pegar a sua resposta e passar para o domínio da frequência. Então, passando para o domínio da frequência, a gente vai ter a resposta em fatores de frequência para o 1 e para o 2. Se eu quisesse escrever isso, então ficaria assim, ó. Olha aqui como é que ele ficaria. Te mostra onde que a gente tem a nossa maior impedância. Fala onde que a gente também tem nossas ressonâncias, né? Então, no domínio da frequência, a gente consegue identificar
onde são nossas frequências, onde está acontecendo a ressonância, onde são as frequências naturais. Então, nesses gráficos, onde tem nossos picos aqui, onde que é 1 também, esse fator aqui, a gente vê onde que existe essa nossa, nossa frequência natural. E, basicamente, essa matéria é isso. O que, que você tem que lembrar? Que a gente vai calcular, primeira coisa, é a nossa matriz. Então, a gente escreve nossos termos aqui nessa matriz. Achou qual que é cada termo aqui, você está com o exercício praticamente pronto. Por quê? Você vai substituir aqui em cada impedância. Com cada impedância calculada, você calcula a sua resposta final. E é isso. Essa não é tão complicada como as outras. E aí, o que vocês acharam dessa? Peraí, Difícil. Difícil vocês vão falar que é todas, né? Mas essa aqui é a mais simples de todas, gente. Vai falar que esse aqui não é o mais curto? Aqui, ó, Mas basicamente, as fórmulas todas esquisitas? todas são, gente, não tem como. Não, Todas por são. isso que todas é difícil, então. Mas ser a mais curta não significa ser a mais fácil, não. Essa matéria é pior que mecânica dos fluidos. Eu não gostava muito de mecânica dos fluidos, não, né? Mas. Mecânica dos fluidos é boa, pô. Ruim é termodinâmica, que eu comecei a fazer no Rio e parei. Você tá doido? Termodinâmica é muito legal, cara. Muito legal. Sistemas térmicos têm bastante a ver com termodinâmica. Muito bom. Mas aqui, ó, gente, vamos lá. Passo a passo de novo. Monta sua matriz. Você tem lá seu sistema, monta sua matriz. Montou a matriz, pegou o que é cada dado aqui, ó. Cada dado aqui você pegou. Depois, você vai colocar na sua equação para calcular as impedâncias. Então, você tem 4 impedâncias. Calcular as 4 impedâncias, então aqui, você vai substituir na sua equação da solução. Pronto, acabou. O exercício está feito. Vamos lá. Aquela 2K e menos K é justamente porque a gente vai fazer aquela conta aqui, ó. Nessa massa aqui está agindo tanto esse K quanto esse K. Por isso que esse K aqui, ó, tá agindo só nela. Olha, o K, o menos K tá vindo só dessa. Olha, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na imagem maior para ver se dá para ver. Ó, esse K tá agindo só nessa. Então, o menos K vem disso aqui, ó. Menos K. E lá do outro lado também, ó. O menos K vem dessa aqui. Só que o 2K lá, o que está acontecendo? É que esse K está sendo compartilhado tanto por essa quanto por essa. E quando a gente vai fazer aqui a diferença de x1 com x2, a gente vai ver que no final das contas, a gente vai chegar nessa equação aqui do 2K, porque a gente só isolou os termos. Mas está lá naquele primeiro exercício que a gente fez. Vocês podem dar uma olhadinha lá e fazer aqui, ó, as forças resultantes. A gente já fez isso. Pode ir lá dar uma olhada lá no início de 2 graus de liberdade que a gente fez isso. É a mesma coisa. Então, esse K está influenciando essa aqui, esse K está nessa aqui. Então, por isso que a gente tem esses dois termos aqui. Só que a gente tem o K aqui no meio. O K aqui no meio está sendo dividido. Então, se o K aqui no meio está sendo dividido, ele vai chegar, a gente vai chegar nessa conclusão aqui do 2K. Então, por isso que fica dessa forma. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pessoal, vai lá no portal, dá um ok lá na atividade de hoje. Eu deixei o dia de hoje só para vocês. Não vou passar atividade hoje, vou passar só semana que vem.
para que vocês consigam estudar para a minha prova lá de terça-feira, e semana que vem fazer um pouquinho mais de atividade para a nossa prova da outra semana de duração. Mas está disponível até 10 horas da noite para você dar o ok. Então, vai lá e dá o ok. Vamos lá. A matéria complicada certamente. Vamos lá. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais dúvidas. Tinha isso aqui, né? Que a nossa impedância é o quociente de uma força dividida pela velocidade linear resultante, na direção da força e no seu ponto de aplicação. Então, a gente tinha um componente real de resistência mecânica e componente imaginário de reatância. A resistência, então, como o próprio nome fala para a gente, tem a função de resistir. Então, é aquela que seria a função do K. Então, se a gente tem força igual a Kx. Então, é praticamente a mesma definição aqui na nossa impedância, só que a gente está falando em termos de força por velocidade. E a reatância também é uma propriedade interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Dá para fazer uma analogia com a impedância elétrica? Dá. Como que você me definiria a impedância elétrica? Seria como a resistência, tipo a resistência do sistema, né, do circuito. Isso em elétrica, né? Uhum. Não, mas é praticamente isso. E a reatância, a gente também vai definir como uma oposição à variação ali do movimento. Então, a resistência vai se opor a essa força e a nossa reatância vai se opor à oscilação desse movimento aí, que vem dessa força pela velocidade. Agora, eu vou encerrar a gravação e vou tirar dúvidas sobre qualquer outra coisa. Vamos lá.